Oi pessoal, eu sou a Ellen Maretti, da equipe Multitécnica, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Hoje nós vamos fazer mais uma bolsa que eu chamei de bolsa Lara, essa daqui. Ela tem um tamanho, seguindo as tendências, de médio a grande, então o espaço interno dela é muito bacana. Nós fizemos com um ponto fantasia diferenciado, que é a técnica do entrelaque ou do interlock. Todas as informações você vai assistir na aula. Gostou da ideia? Vai fazer a bolsa? Curtiu? Deixa seu like aqui no nosso canal, isso nos ajuda muito na divulgação. Se inscreva para receber todas as novidades das novas aulas. E bora lá para os materiais. Você vai precisar de 3 rolos do fio de malha Multitécnicas, que é o fio de malha de 100% poliéster. Se você for fazer com 2 cores, então são 2 rolos da cor predominante e mais um rolo da segunda cor. Se você for fazer de uma cor só, 2,5 rolos são suficientes, porque sobra praticamente metade de um rolo inteiro. Então, 3 rolos para fazer neste tamanho que eu estou ensinando durante a aula. Caso seja menor ou maior, a gente falou também durante a aula. Eu trabalhei com agulha de 7 milímetros de crochê. Se seu ponto for muito apertadinho, você pode utilizar a 8. E se for mais solto do que o meu, 6,5 a 6 é interessante. Na base, eu fiz com a técnica do caninho, vocês vão ver todas as informações lá. É a base que eu já faço em outras bolsas. Eu utilizei mais ou menos 1,5 m do caninho cristal, que é o caninho de nível de aquário. Os acessórios, a alça, mosquetões, o botão imantado e todos os materiais, incluindo o caninho, você encontra lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Tem alguma dúvida? Quer comprar os materiais conosco? Você também pode acessar o nosso WhatsApp no 11 98955 2000. Eu já vou falar sobre as medidas, assim você já sabe qual tamanho tem essa peça para saber se você vai fazer maior ou menor. A base, ela tem 31 por 10 centímetros de largura. De altura, a peça fica com aproximadamente 24 centímetros e também de largura, aproximadamente 36 centímetros. Como eu falei anteriormente, ela tem um tamanho de médio a grande. A lateral dela tem essa prega, por isso que ela vai ter um espaço grande. Assim você já sabe também quantas correntinhas você precisa colocar no início, caso você queira fazer de outro tamanho. E agora a gente vai lá para a aula. Vamos começar a peça, a gente vai fazer primeiro a base. Se você já fez as bases que nós temos aqui de outras peças, você já conhece esse jeito que nós trabalhamos aqui. Eu vou fazer uma correntinha central de 20 pontos e daí eu vou trabalhar mais 2 carreiras com o caninho por volta. Aí vem aquela pergunta que todo mundo faz: ah, mas eu preciso usar o caninho? Gente, se vocês não quiserem usar o caninho, não é preciso, você pode usar apenas o crochê. Qual a diferença de fazer com e sem caninho? O caninho dá estrutura, você tem uma base mais firme, como se você tivesse colocado EVA ou um fundo de couro, e além disso, você tem apenas 3 carreiras na base. Se você não trabalhar com caninho, você precisa de mais carreiras, dependendo da espessura do fio. Por isso que eu falo que é possível fazer sem, só que ele vai dar um outro tipo de estrutura, ok? Então, nós vamos fazer aqui 20 correntinhas, 1, 2... 18, 19, 20. Então, fiz 20 correntinhas aqui. E eu já vou falar para vocês a respeito da questão de se você quiser uma peça maior ou menor. É neste momento que você precisa aumentar ou diminuir. No tamanho que eu falei lá no começo do vídeo, se você fizer com 20 centímetros, vai ficar daquele tamanho. Caso você queira uma peça maior ou menor, você diminui ou aumenta a quantidade de correntinhas. E as extremidades da correntinha, você sempre vai trabalhar igual. Eu sempre faço 5 pontos no mesmo ponto de base nas 2 extremidades. E como é que a gente começa a fazer isso? Fiz 20 correntinhas, faço uma correntinha de subida e eu introduzo na primeira correntinha, depois da correntinha de subida. Vou puxar ali atrás, vou fazer o primeiro ponto baixo, e agora eu faço mais um no mesmo ponto de base. Aqui ficaram 2. Quando nós voltarmos a carreira aqui, eu vou trabalhar mais 3, então sempre serão 5 pontos nas 2 extremidades.
Agora, você vai trabalhar o ponto baixo tradicional até chegar na outra pontinha, fazendo sempre o ponto baixo, pegando em todas as correntinhas, em todos os pontos da correntinha que você fez de 20 pontos. Então, quando eu chegar lá na outra extremidade, eu volto para mostrar para vocês os 5 pontos que eu vou fazer do outro lado. Cheguei na penúltima correntinha, agora na última, como é que nós vamos fazer? Eu vou trabalhar 5 pontos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Reparem que eu não aperto muito esses pontos. Por que motivo? Que é justamente para não formar um buraco aqui no centro. Ele vai formar um pouquinho, mas não muito. E agora você volta trabalhando normalmente o ponto baixo até chegar lá no começo, para que a gente feche, então, com 5 pontos. Conforme você for fazendo esses primeiros pontos iniciais aqui, você já esconde a pontinha do início do trabalho, que assim você já tem um arremate a menos para ser feito. Então, agora eu vou chegar lá no comecinho, onde nós iniciamos o outro ponto baixo, e vou finalizar, então, para totalizar 5 pontos baixos aqui na extremidade. Cheguei, então, aqui no último ponto, eu vou introduzir e vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Reparem que eu não estou apertando o ponto para não formar o buraco, ok? Então, eu totalizo aqui 2 naquele começo que nós fizemos e aqui mais 3 para fechar. Vamos fechar com o fechamento perfeito. O fechamento perfeito, ele é uma forma que você faz para não aparecer o encerramento da carreira, o fechamento da carreira. Então, por isso que você tem que puxar de trás para frente, deixando a argolinha lá atrás, introduzo agora por baixo daquele fio que nós puxamos e retoma o fiozinho na agulha. Por que que nós fazemos isso? Dessa forma, quando você puxar o fio para frente, igual nós estamos puxando aqui, você tem um fechamento perfeito. Agora, gente, nós vamos pegar o caninho. Eu tenho um rolo aqui já. Quantidade de caninho para essa base, mais ou menos 1,5 m. Você precisa, um pouco menos para este tamanho, tá? Se você tiver uma base, se você quiser uma base menor ou maior, aí você muda um pouco a quantidade. Mas é pouca coisa a mais ou a menos, dependendo do quanto maior você fizer. Então, por que que eu já deixo uma ponta aqui para baixo um pouquinho maior? Porque eu vou puxar aqui, ó, e daí a emenda, ela fica sempre mais ou menos no final da carreira. Então, quando eu coloco o caninho, eu tenho que colocar ele entre a minha mão, o trabalho fica aqui no centro e minha mão direita. Então, ele fica entre o fio de trabalho, o crochê e a agulha. Laço lá atrás, fecho o primeiro ponto. E aqui, como é que eu estou fazendo, gente? Eu vou fazer um ponto só, porque no final da carreira a gente faz mais um para unir com 2, porque a gente vai fazer agora 5 vezes 2 pontos no mesmo ponto de base. Como é que é isso? Venho aqui, vou trabalhar 1, 2. Ok? Deixa eu soltar meu fio aqui. De novo. 1, 2. Agora, eu vou trabalhar toda a carreira até o outro lado, só fazendo um ponto em cada ponto de base. E aí, na volta, quando a gente estiver voltando, eu vou fazer 2 e 2 aqui, ó. 2 pontos, e vou fazer mais um aqui para totalizar 5 pontos juntos no mesmo ponto de base. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Agora, você vai fechando aqui o caninho junto com a base, junto com o ponto baixo. Gente, se vocês tiverem dúvidas a respeito de como faz essa base, nós já temos várias aulas aqui no canal, inclusive só aulas de base. Então,
Caso você ache que eu estou correndo um pouco, estou fazendo um pouco mais rapidamente, você pode, então, assistir todas essas aulas de base que são todas iguais. Vou chegar aqui no final e aí eu já trabalho mais 5 vezes aqui. Cheguei na extremidade, vou fazer, então, 5 vezes 2 pontos no mesmo ponto de base. Puxo 1, 2, 1, 2. Reparem que eu já estou apertando o caninho junto com o fio de malha e o ponto baixo. Ele vai se moldando ao crochê. E aí, aqui eu dou sempre uma puxada para que o crochê fique bem dentro e forme a base do jeitinho que eu preciso. Então, aqui agora eu abaixo o caninho, introduzo. Lembrando, esse caninho cristal, gente, ele é a mangueira de nível de aquário. Não é a mangueira de pedreiro, de nível de pedreiro. A de nível de pedreiro, ela é muito grossa, muito pesada. E ela não fica não fica delicado. Caso você queira usar, é possível, mas ele não dá o mesmo efeito. Ele vai ficar com a carreira mais alta, mais larga, e talvez o fio de malha fique muito grosseiro. É possível usar, sim, mas eu prefiro essa que é mais flexível e mais maleável também na hora de executar o crochê. Agora, gente, eu vou cortar, eu terminei de fazer aqui a lateral. Vou tirar a agulha para vocês verem melhor. E aí, o que eu vou fazer? A ponta do caninho, ela está comprida aqui, eu não deixo... eu não corto antes, para não ter desperdício de caninho. Então, como é que você vai fazer? Igual eu estou fazendo aqui, é um pouquinho mais chato, porque você precisa manusear o caninho completo, o rolo, né, grande, mas é uma forma de você economizar o material e não sem desperdício. Agora, eu deixo bem certinho aqui, ó, ele está de acordo com o tamanho da base, na lateral aqui a mesma coisa. Aqui, que eu faço? Eu venho aqui, corto e com aquela fita larga, que é o durex largo, se você for usar a peça para molhar, que seja necessário colocar maiô molhado, por exemplo, peças que você precise lavar com mais frequência, eu sugiro que você utilize a fita que ela tem resistência à água, que é a Silver Tape. Então, é possível você também fazer dessa forma. Aí, você vai colar... Ah, antes disso, eu vou verificar se está mesmo do tamanho que eu quero. Ó, ele passou um pouquinho. Eu digo que os caninhos, eles precisam se beijar. Então, se você não cortar exatamente do tamanho que um encosta no outro, ele pode ficar grande ou maior, grande ou pequeno, conforme a sua carreira. Então, você não pode deixar o caninho menor. Ó, no meu caso aqui, gente, ele ficou um pouquinho menor. Aí, eu vou ensinar vocês como é que eu faço para arrumar isso. É até bom vocês verem. Eu vou colocar o caninho aqui junto, ó. Eu cortei e não tinha necessidade de cortar. Foi até bom, porque assim vocês veem como é que eu arrumo isso, ó. Eu vou vir aqui, coloco um pedacinho. Não tem problema que ficou um pedaço ali. A única coisa que eu vou fazer é passar mais um durex por cima. Eu achei que precisava cortar e não tinha necessidade, tá vendo? Isso às vezes acontece. Foi bom que aconteceu com vocês assistindo, para vocês verem que às vezes eu também posso errar. E que vocês não precisam se desesperar na hora que acontece algo dessa forma, porque não há necessidade de você desmanchar o crochê. Você pode somente emendar uma pontinha e vai dar certinho, não tem problema nenhum. Eu achei que tinha necessidade de cortar e não tinha, tá vendo, ó? Aqui sim ele está bem perfeito. Agora, eu retomo a ponta do crochê aqui e volto, então, trabalhando pontos baixos e fecho, então, com mais 3, 2 e mais um aqui para fechar os 5 pontos que nós temos aqui na ponta. Eu vou chegar lá e volto com vocês.
Cheguei no penúltimo ponto, então eu já tinha feito 2 desse lado, 2 desse. E agora, lembra que nós tínhamos feito um só? Então, nós vamos fazer o próximo. Fechando, então, a carreira e finalizando com os 5 pontos baixos duplos, né? Que seria no mesmo ponto de base, para fechar aqui. E aí, eu vou fazer o fechamento perfeito novamente. Mesmo que seja com a carreira do caninho, a gente tem que fazer esse fechamento perfeito. Como é que eu faço isso? Eu introduzo a agulha de trás para frente. Não é neste Vzinho aqui, gente. É nesse aqui, ó, tá? Então, vocês vêm aqui. Coloca a argolinha na ponta da agulha, puxa para trás. Repito, se vocês tiverem dúvidas, nós temos várias bases aqui no canal, de várias bolsas, que é tudo igual, é sempre o mesmo processo. Então, você pode assistir para tirar alguma dúvida que eu não tenha explicado aqui com muitos detalhes. Por que eu estou fazendo a base desse jeito? Para dar mais estrutura. E o ponto fantasia, que é aquele ponto todo detalhado, nós vamos fazer, então, a técnica do entrelace ou do interlock no crochê. Então, a base, gente, agora eu vou fazer mais uma carreira, do mesmo jeito que eu fiz aqui. Qual que é a diferença agora? Nós vamos fazer os 5 pontos de novo. Aí, você pode vir aqui, ó, por exemplo, pegar este ponto e fazer 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai trabalhar os 5 pontos duplos, né, ou no mesmo ponto de base aqui, ó. E aqui a mesma coisa, você puxa esse fio pra frente, você vai fazer apenas um ponto de base aqui no começo, eu vou pegar o caninho. E a mesma coisa, você vai deixar o caninho aqui solto, depois a gente vai fazer a emenda. Então, eu faço um ponto. E agora, no próximo ponto de base, não é exatamente aqui, ó, é aqui. Nós vamos trabalhar 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2. Faço 2 de novo. E vou agora trabalhando normal até chegar do outro lado. Então, é só para vocês lembrarem que a gente vai fazer igual as 2 carreiras, com 5 pontos aqui para aumentar e formar a curvatura. E daí, quando você chegar com a carreira deste lado, você vai fazer 2, 2 e mais um apenas aqui, que é justamente para que você totalize 5 pontos. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Totalize 5 pontos juntos no mesmo ponto de base, tá? Uma pessoa uma vez falou pra mim assim, Ellen, por que você não fala 5 aumentos? Eu até poderia falar 5 aumentos, mas aumento não necessariamente a gente faz dessa forma. Aqui é como se fosse um aumento, sim. Então, você faz 2 pontos no mesmo ponto de base, é como se fosse um aumento. Mas o correto é chamar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, ok? Então, gente, eu vou terminar aqui essa parte, tanto as 2 extremidades, e daí eu volto com vocês para mostrar a carreira de finalização da base. Pessoal, cheguei aqui no último ponto. Já fiz aquele que eu tenho que fazer primeiro e último juntos, e vou fazer o fechamento perfeito. Antes de eu finalizar a carreira, eu quero mostrar para vocês as 2 bases que eu fiz aqui nas 2 peças. E eu gostei mais dessa daqui. Por quê? Nessa, eu trabalhei 2 carreiras, finalizei e já subi em pontos baixos a primeira parte da bolsa, do corpo da bolsa. Essa daqui, eu fiz uma carreira em toda a extensão aqui da curvatura de ponto baixíssimo. Eu gostei mais do efeito final. Ela ficou mais durinha, ficou com um acabamento melhor. Então, a minha sugestão é, se você quiser trabalhar a carreira de pontos baixíssimos para dar estrutura, ótimo. Se você quiser uma base um pouquinho mais maleável, um pouquinho mais macia, você pode fazer, então, sem essa carreira de pontos baixíssimos. Dá no mesmo, a bolsa não vai mudar nada, a quantidade de pontos é a mesma, a única coisa é que você vai ter uma carreira a mais aqui que dá mais corpo, mais estrutura. E como é que a gente vai fazer isso? Cheguei aqui no último ponto, vou fazer o fechamento perfeito, venho naquele Vzinho, puxo pra cá,
puxo o fio pra trás. Então, fiquei com a finalização, introduzo a agulha, retomo a argolinha ali no ponto que eu vou fazer. E agora, a gente vai só trazer o ponto pra frente. Não vamos mais fazer com o caninho, porque já acabou, né? As 2 carreiras que nós precisamos já são suficientes. E agora, gente, o que nós vamos fazer os pontos baixíssimos? Em todo ponto aqui da base, você puxa o fio e trabalha o ponto baixíssimo. Então, de novo, aqui, ó, eu introduzo, puxo e faço o ponto baixíssimo. Em todos os pontinhos. Ele vai formar uma carreira dupla na lateral da base, o que dá estrutura e fica muito bacana. E te dá um pouco mais de área mesmo, né? Aqui, ó, tá vendo? Ele vai formar como se fossem 2 carreiras aqui na lateral. Então, não é obrigatório você fazer. Gasta um pouquinho mais de fio aqui, mas é pouca coisa. O que vale a pena mesmo é só a questão da estrutura, ó, ele vai formar essa correntinha. No outro, se você não fizer, ele vai ficar desse jeitinho aqui. Esse você vai formando vai fazendo o ponto baixíssimo, ele vai dando essa estrutura. Então, agora eu vou fazer toda a extensão até chegar aqui, aonde nós vamos finalizar a carreira e arrematar. Fiz toda volta no ponto baixíssimo. Agora, cheguei aqui no último ponto, aqui é o primeiro, e eu vou fazer o último. Então, eu vou trabalhar aqui o último ponto baixíssimo. Vou pegar aqui bem certinho. Ok? Aí, como é que nós vamos fazer o fechamento perfeito? Agora, você vai deixar uma ponta um pouquinho maior. Você precisa cortar esta ponta. Agora, nós vamos fazer o arremate. Eu poderia seguir a carreira direto daqui? Eu até poderia. Só que se você arrematar, fica mais fácil e mais perfeito, tá? Então, por isso que eu gosto de fazer o arremate neste momento. A base, ela fica separada do corpo, mas na verdade é só para que o arremate fique mais perfeito. Agora, você puxa o fio pro lado do trabalho, né? Seria pro lado direito. E agora, você vai introduzir, ó, por baixo aqui do primeiro ponto baixíssimo, ó, eu introduzo por baixo e saio do lado desse Vzinho. Puxo aqui para formar como se fosse um ponto, e agora eu volto no mesmo, aqui no centro, introduzo a agulha lá para trás. E agora, é só você acertar o ponto para que ele fique bem certinho, ó, e fique seguindo o mesmo desenho dos outros pontos. Aí você não sabe aonde inicia e aonde termina a carreira. Agora, eu venho aqui pra trás e vou arrematar este fiozinho. Dica, você que tá começando, não deixe os arremates para depois, porque você pode esquecer algum fio dentro da bolsa. Lembrando que as bolsas que a gente costuma fazer aqui no canal, se você quiser fazer o forro, é possível. Mas não há necessidade, caso você queira deixar a peça somente no crochê. Ela fica bem perfeita na parte interna e não há necessidade de fazer forro, caso você não queira. Cortei aqui. Agora, eu vou deixar essa ponta bem escondidinha, tá vendo? E ele fica bem perfeito. E agora, nós vamos, então, fazer a primeira parte do corpo. Essa primeira parte do corpo, ela é feita apenas em pontos baixos. Então, ela é bastante simples. Eu até já vou falar pra vocês a respeito da altura. Quando você faz a peça com essa correntinha aqui do lado, ela dá um pouco mais de estrutura. E aí, o que eu percebi? Aqui ficou mais molenguinha e eu precisei fazer mais carreiras. Então, nesta eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras aqui de pontos baixos. Porque ela meio que fica mais molinha, mais macia, justamente porque ela não tem aquela estrutura aqui. Ah, mas eu resolvi fazer, então, com as carreiras de pontos baixíssimos. Aí, você vai precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Então, caso você queira fazer a de ponto baixíssimo, você faz 7 de ponto baixo. Caso você não queira fazer, você faz 8 de ponto baixo.
Ah, posso aumentar ou posso diminuir? Pode fazer do jeito que você quiser, tá? Isso aqui é só uma sugestão de quantidade de carreiras. Então, vamos lá. Agora, não tem lugar para você começar, você pode começar em qualquer uma das extremidades, tá? Não aqui pelo centro, para que não fique as emendas aqui no centro, mas em qualquer uma das pontas, tanto faz, as duas pontas estão idênticas. E aí, como é que a gente vai fazer? Aqui, olha, nós temos aquela carreira de pontos baixos, que foi a primeira, aliás, a última, o Vzinho das carreiras que nós temos da última carreira de pontos baixos da base. Aí, sem dar nó nenhum, não há necessidade de nó. Eu laço aqui, puxo e vou deixar uma pontinha aqui. Essa pontinha, automaticamente, eu já vou escondendo conforme eu for fazendo o ponto baixo. Lacei, esse já equivale como se fosse o primeiro ponto baixo. E agora, você vai pegar sempre o fiozinho aqui de fora e já vai pegar junto com a pontinha do arremate. Você já vai arrematar o comecinho do fio. Esconder a pontinha, né? O que é necessário ser feito nesta carreira? Somente nessa. Nós vamos fazer aumentos. Um aumento de um lado, um de outro e de novo aqui. Um aumento aqui e um aqui. Então, no total, 4 aumentos. Tem um ponto certo para você fazer o aumento? Não. Eu faço ele mais ou menos na pontinha da curva aqui. Como é que é esse aumento? Introduzo a agulha, puxo, faço o ponto baixo e de novo introduzo a agulha, fecho e faço outro ponto baixo. Então, lembra que eu falei para vocês que na base eu não chamo de aumento, eu chamo de 2 pontos juntos no mesmo ponto de base, mas poderia ser um aumento? Aqui é a mesma coisa. 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Aqui eu chamo de aumento, porque eu realmente estou aumentando o número de pontos na carreira, ok? Isso é meio controverso, porque algumas pessoas falam, ah, não, mas se você fez 2 juntos, você aumentou. Realmente, eu aumentei, mas às vezes a intenção não é só essa, não é aumentar o número de pontos da carreira. Às vezes a intenção é você formar um ponto fantasia, não tem aumento, ele é só um ponto fantasia. Quando a gente tiver alguma outra live, eu falo a respeito para vocês dessas questões técnicas de como falar os nomes dos pontos, como é que a gente precisa tratar a parte técnica. Mas não é isso, não há necessidade de a gente falar isso agora. Então, eu fiz 2 pontos no mesmo ponto de base, vou trabalhar agora toda a extensão da carreira em ponto baixo. Quando eu chegar mais ou menos neste ponto, eu vou fazer um aumento e outro aumento. Eu mostro pra vocês quando eu chegar aqui. Ó, cheguei aqui na curvinha. Tem um ponto específico, como eu falei pra vocês? Não, eu acho que aqui tá bom. Venho, faço 2 pontos no mesmo ponto de base. Aí, eu dou um intervalo aqui entre eles, entre os aumentos. Venho trabalhando aqui. Sempre pegando o fiozinho de trás da carreira, tá? Que é para você formar a lateral. Aqui nós vamos subir o crochê para que nós tenhamos o corpo da bolsa. Então, mais ou menos, eu fiz o duplo aqui, eu vou fazer mais ou menos aqui de novo 2 pontos no mesmo ponto de base. O mesmo vai valer agora pro outro lado dessa curva aqui, ó. Então, eu vou fazer mais ou menos aqui. Venho trabalhando normal e vou fechar a carreira. Quando eu fechar a carreira, eu mostro pra vocês também, de novo, o fechamento perfeito. Pra quem já sabe, então não vai ter segredo. Você chega aqui e faz o fechamento perfeito. Pra quem não sabe, me acompanha para que você veja mais uma vez o fechamento perfeito. Cheguei aqui, então, no último ponto. Vou fazer o fechamento perfeito, como eu prometi pra vocês. Então, essa vai ser a última carreira que eu vou fazer esse fechamento aqui, tá? Pego... Introduzo a agulha de trás pra frente aqui, puxo pra trás, tenho o fechamento aqui de toda a carreira. Introduzo a agulha aqui por baixo, retomo a argolinha na agulha e vou puxar, então, o ponto aqui por dentro, ó. E vou começar, então, o primeiro ponto baixo da próxima carreira. Agora, gente, não tem mais aumento, é só ponto baixo direto,
desse jeitinho que eu tô fazendo aqui, ó, eu introduzo a agulha aqui no buraquinho, não é nem ponto baixo diferente, não é relevo, não é centrado, não é nada. É só isso aqui, ó, só pontos baixos nesses buraquinhos aqui. Então, como eu falei pra vocês, se você fizer a base estruturada, uma carreira de pontos baixos a menos. Se você não fizer, eu sugiro que faça mais uma carreira para que você tenha um pouquinho mais de altura, tá bom? Então, agora aqui eu vou trabalhar, como eu fiz a base com o ponto baixíssimo, eu vou trabalhar no mesmo jeito que eu fiz na Royal. E aí eu volto com vocês para começar então um ponto fantasia. Cheguei no último ponto aqui da carreira, das carreiras de ponto baixo. Agora nós vamos fazer aquele fechamento invisível de todas as carreiras. Subo a argolinha aqui, passo a agulha de trás para frente. E agora nós vamos começar a carreira, a parte do ponto fantasia do crochê. Por que é ponto fantasia? Porque qualquer ponto trabalhado, seja ele qual for, a gente chama de ponto fantasia, para não dar confusão, dependendo da região. A gente já falou sobre isso, então só para vocês saberem que esse é o ponto fantasia. Este ponto fantasia, ele pode ser chamado de entrelaque ou interlock. E ele tem uma característica que nós vamos trabalhar com 2 fios. Então, por enquanto, você vai continuar com o fio aqui, no caso, o amora, que eu estou trabalhando. E a primeira carreira, ela vai ser feita da seguinte forma. Você vai trabalhar 5 correntinhas. Então, 2, 3, 4, 5. Trabalhou 5 correntinhas, você vem aqui e pula 2 pontos de base. 1, 2, e introduz no terceiro. No terceiro ponto, você puxa e faz um ponto baixíssimo. Então, ele forma como se fosse uma argolinha, né? Então, é bem simples. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 2, 1, 2 pontos de base, introduzo a agulha no terceiro ponto de base e faço o ponto baixíssimo. Então, isso aqui vai ser repetitivo. 1, 2, 3, 4, 5, conto 2 pontos de base, 1, 2 pontos de base, introduzo no terceiro, puxo o laço e faço ponto baixíssimo. Então, agora eu vou fazer toda a carreira até chegar aqui. Eu quero mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a finalização, que é o mais importante dessa carreira. Tô chegando aqui no finalzinho agora do início da carreira, né, onde a gente vai finalizar. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Reparem que quando eu fiz aqui o penúltimo ponto, eu tenho 1, 2, vou introduzir a agulha aqui, vai ficar um baixíssimo. E aí, eu fiquei apenas com um espaço. Não tem problema, tá? Vocês vão pular esse, vão colocar aqui no primeiro de volta. E aí, este ponto, por acaso, a gente vai dar um jeitinho e vai fazer ele só com um mesmo. Então, caso isso aconteça com vocês, eu tô mostrando justamente porque algumas pessoas ficam preocupadas achando que tá errado. Não tem problema, gente. Pode deixar esse espaço aqui um só e a gente vai fechar a carreira. E agora, qual que é o segredinho de fechamento dessa carreira? Você vai fazer duas correntinhas de subidas, apenas 2 pontos. E agora, para que tenhamos um fechamento também perfeito neste trabalho do ponto fantasia, nós vamos laçar o ponto, introduzir na base do primeiro arco de correntinhas que nós fizemos e trabalhar um ponto alto. Então, a gente faz um arco de correntinhas, porém finaliza ele no meio. Vocês já vão entender por que é necessário fazer dessa forma, porque senão nós sempre vamos ter a próxima carreira saindo do meio, e aí é necessário que seja desta forma. Então, agora você vai fazer, eu vou dar uma dica, toda vez que vocês fizerem este ponto alto, façam 2 correntinhas apenas para que ele não desmanche, tá? Porque agora nós vamos pegar a outra cor, aqui eu escolhi o pêssego, e vamos começar a trabalhar a primeira carreira do entrelaçamento, do entrelaque ou do interlock. Não precisa dar nó nem nada, então eu vou deixar apenas a pontinha aqui do jeitinho que tá aqui. E você precisa começar
aonde nós fizemos esse jeitinho aqui, vamos dizer, nosso gatinho, aonde tem apenas um ponto. Então, apenas nesse que tem um ponto, a gente vai trabalhar primeiro. Ah, desculpa, gente, o fio tem que estar pela frente, tá? Agora, vai vir uma dica importante. O fio, enquanto você estiver fazendo o trabalho, o fio de trabalho, ele vai ficar algumas vezes para frente, algumas vezes para trás. Então, neste caso agora, eu vou deixar o fio que não está sendo trabalhado para trás e vou pegar o fio de trabalho aqui. Você vai introduzir a agulha aqui, vai passar por dentro do arquinho, vai puxar e vai fazer o primeiro ponto baixo. Somente neste caso que nós tínhamos só um buraquinho, então você vai fazer 2 pontos baixos no mesmo buraquinho. Aí, gente, eu tenho aquele fio de início. Como eu não quero que ele fique aparecendo, eu vou empurrar ele lá para trás e depois nós vamos fazer o arremate desse fiozinho aqui, tá bom? Agora, você vai fazer 3 correntinhas e vai trabalhar. Lembra que nós tínhamos 2 buraquinhos aqui que nós pulávamos em toda a carreira? Você vai introduzir a agulha ali, passar por dentro, ó, pela frente, puxar o fio e fazer um ponto baixo. E de novo, introduzo, saio com a agulha pela frente, puxo e fecho. Então, sempre serão 2 pontos baixos, 3 correntinhas, 2 pontos baixos, 3 correntinhas. Apenas neste primeiro, eu tive que fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Depois não vai ter mais necessidade de fazer desse jeitinho aqui, ó. Então, agora, pela frente eu introduzo, puxo o fio e vou fazer assim agora até chegar no finalzinho da carreira aqui, eu volto com vocês. Então, vai ser sempre igual, ó, 3 correntinhas e 2 pontos baixos naqueles que nós deixamos sem fazer. Eu já volto com vocês. Pessoal, cheguei aqui no final da carreira. Agora, o que é importante que vocês vejam? O mesmo fechamento que nós fizemos na cor Amora, quando eram 5 correntinhas, nós vamos fazer igual, só que de uma forma para que o arco acompanhe o mesmo tamanho. Então, eu vou laçar aqui, vou pegar aqui por trás do ponto e vou fazer um meio ponto alto, para que fique equivalente às 3 correntinhas. E aí, eu também fechei a carreira no meio, tá vendo? Só que agora, gente, o que eu percebi quando eu tava fazendo esse trabalho, esse interlock? O fio, às vezes, ele vai ficar pra frente, às vezes ele vai ficar pra trás. Então, o ponto fantasia, ele é muito simples, é sempre 2 pontos baixos, 3 correntinhas, 2 pontos baixos, 3 correntinhas. E o que está atrás é ponto baixíssimo, 5 correntinhas, ponto baixíssimo, 5 correntinhas. Não tem mudança. O que muda é a questão do fechamento. A única dificuldade desse ponto é que você preste atenção de que forma você vai fechar. Então, agora, nós vamos trabalhar a carreira de novo da cor Amora. Lembra que eu já tinha feito 2 correntinhas? Então, nós vamos fazer 5 no total. 3, 4, 5. E agora, eu posso somente pegar aqui, porque por enquanto ele é só o arco de correntinha. Então, 5 correntinhas eu venho aqui pegando. E agora, de novo, eu vou trabalhar toda a carreira para mostrar para vocês como é que a gente vai fechar esta carreira aqui, que agora que vem o segredinho desse interlock. Estou chegando no finalzinho da carreira, então eu vim pegando aqui, tô formando todos aqueles arcos de 5 correntinhas. Vou fazer aqui o ponto baixíssimo e vamos fazer a emenda do ponto. Então, como é que a gente faz? 2 correntinhas e um ponto alto. Agora, gente, vem o segredinho que eu falei pra vocês. Algumas vezes o fio tá pra frente, outras vezes o fio tá pra trás. Neste caso aqui, a gente trabalhou pra frente, correto? Então, a próxima carreira vai trabalhar para trás.
Então, automaticamente, eu preciso deixar o fio de trabalho fechado. Quando eu fechar este último pontinho aqui da carreira de 5 pontos, ele já tem que estar para trás, porque agora toda a carreira vai ser trabalhada por trás. Vocês vão ver como que funciona isso, ó. Eu vou laçar aqui, pego ali por baixo, agora eu pego por dentro, porque eu não vou fazer o baixíssimo, e faço o ponto alto. Então, lembrem-se, a gente vai deixar o fio, ó, o fio de trabalho da próxima carreira, ele tá saindo aqui por trás, tá vendo? Eu já passo a correntinha. E faço 2 pontinhos somente para ele não desmanchar enquanto eu estou trabalhando com esta cor. Então, agora, a gente vai pegar o pêssego e vamos trabalhar. Aí, o que eu gosto de fazer? Meu novelo tá quase acabando aqui. Eu vou colocar ele todo dentro da bolsa. Eu gosto de fazer isso porque daí não me atrapalha enquanto eu estou trabalhando determinada cor. Eu sempre gosto de deixar uma cor dentro e uma fora. Isso ajuda para que não embarace os fios. Porque senão você, sem querer, vai perceber que na metade do seu trabalho já tá formando um pouco de nó. Eu vou retomar o pontinho aqui agora. Esse ainda aqui vai ficar pela frente. E aí, nós vamos trabalhar agora pegando o fio aqui por trás. Então, eu vou passar só a correntinha ali pra trás, pra deixar a agulha aqui, ok? E aí, eu vou fazer 3 pontos. Eu já tinha feito um, vou fazer mais um, 3. Agora, eu venho aqui por trás, ó, eu introduzo a agulha aqui, pego exatamente no meio aqui da correntinha mesmo, daquelas 3 correntinhas, e vou trabalhar 2 pontos baixos. E aí, vira repetição de novo, tá? Então, eu vou ficar pela frente, o outro vai ficar por trás. O que que eu tô falando? Um pela frente, outro por trás. As carreiras que ficam em evidência. Eu já vou pegar uma peça pronta para vocês verem o que que eu estou falando, o que que é pela frente e por trás. Este ponto, ele é gostoso de fazer, ele é fácil, mas ele exige um pouco de atenção somente no fechamento. Vocês percebem que aqui, ó, ficou tudo pela frente e agora ele tá ficando todo por trás. Então, é um pela frente, um por trás, um pela frente, um por trás. Esse ponto você vai poder usar em outras peças, em outras bolsas, até mesmo numa almofada. Ele é um ponto feito em carreiras circulares, então ele tem várias aplicações que você pode fazer tudo em carreiras circulares, você pode trabalhar. E é a técnica do entrelace ou do interlock, que é entrelaçamento de carreiras de crochê. Existe o fio conduzido e existe o entrelace. Existem várias formas de entrelace, tá? Não é só essa, não. Existem entrelaces bem mais elaborados. Esse aqui é muito simples. Então, agora, ó, como eu tô por trás, eu introduzo a agulha aqui, pego o ponto que eu vou fazer o ponto baixo. E, de novo, introduzo, pego e faço ponto baixo. Ele é um ponto um pouco mais elaborado. Se você for muito iniciante, eu recomendo que primeiro você faça uma amostra do ponto e treine o ponto até que você entenda como que é o fechamento, porque todo o segredo deste ponto está no fechamento. Então, quando a gente fala de pontos mais elaborados, são desafios que nós pegamos a respeito de alguns trabalhos. Este ponto, aparentemente, ele parece ser complicado, mas ele não é. É só você entender a lógica do fechamento, depois ele fica simples. Porém, quando a gente é iniciante, você acaba tendo que se preocupar com outras coisas, com a tensão do ponto, com a própria contagem, quando que você vai fazer 2 pontos, quando que você vai fazer um ponto baixíssimo. Existe toda uma outra preocupação. Por isso que eu falo que quando você for iniciar o trabalho, primeiro faça uma amostra em outro tipo de fio, para daí fazer o entrelace, que assim pelo menos você já vai estar bem craque, a ponto de não errar quando você estiver trabalhando com o fio definitivo. E isso evita que seu fio de malha fique feio.
Bom, gente, aqui eu já fiz várias vezes, agora eu vou até o final da carreira e vou mostrar mais um fechamento para que vocês não fiquem com dúvidas. Cheguei no último ponto, vou fazer uma correntinha, laço, trabalho meio ponto alto, pegando aqui por trás, ó, vem aqui, faço meio ponto alto e finalizo essa terceira carreira. Na verdade, é a quarta, né? A primeira, a segunda, a terceira e agora a quarta carreira. Então, finalizei, tô aqui no meio. Eu vou fazer duas correntinhas só para não desmanchar e mantenho ele paradinho aqui agora. Retomo aquele que eu tinha deixado parado. Eu só vou desmanchar para ver quantos que estão prontos aqui, para não fazer errado. Ó, tô pegando aqui, ó. Retomando a argolinha, na verdade. E agora, eu vou fazer o trabalho das 5 correntinhas. Esse aqui é sempre mais fácil, ele não tem muito segredo na hora de trabalhar. Eu vou fazer 3, 4, 5. O de 5 correntinhas é sempre pegar e fazer um ponto baixíssimo. Então, 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5. Venho aqui e faço o ponto baixíssimo. A carreira não estava por trás, o próximo a carreira vai ser pela frente. Então, quando eu chegar no último ponto desses arcos de 5, eu vou deixar o fio de trabalho para frente. Então, eu vou fazer esse fechamento agora com vocês, e aí eu faço um apanhado geral de como que serão todos os fechamentos para vocês não errarem. Pessoal, antes de terminar a carreira, meu fio acabou. Então, para quem ainda não sabe como nós fazemos as emendas do fio de malha de poliéster, que é o fio Multitécnicas, você vai utilizar uma cola universal. Eu utilizo a Pega 1000, mas você pode utilizar qualquer outra universal. Por que universal? Porque ela é resistente à água e seca rápido. Mas se você quiser uma outra cola de outra marca, não tem problema nenhum. Só vou tirar a sujeirinha aqui da ponta. Essa sujeirinha é normal ficar porque ela seca muito rápido. E aí, você passa um filete bem fininho de cola aqui na pontinha. Não precisa de muita cola, não. Primeiro, fecha a cola porque ela seca rapidamente. Então, para que o tubo não resseque. E aí, quando a pontinha você for cortar e colar, você precisa deixar a ponta bem retinha aqui, ó. Tô cortando. Só para as duas pontas ficarem bem retinhas, tá? E aí, você vem aqui, pressiona. Ela é levemente gelada. Aí, quando ela perde aquele gelinho dela, é que já colou, tá? Então, eu colo assim, bem delicadamente. Os novelos, eles também vêm colados delicadamente. E tá pronto, tá feita a emenda. Eu parei um pouco só pra mostrar pra vocês como que eu faço essa emenda, porque ela fica imperceptível no crochê. Isso vale pra qualquer peça, tá? Então, você faz desta forma a emenda. E aí, eu vou retomar aqui o crochê até chegar, então, no final da carreira. Cheguei no penúltimo ponto, vou fazer 2 correntinhas. E agora, qual que é aquele segredo que eu falei pra vocês que nós íamos recapitular? Uma carreira vai ficar em evidência pela frente e uma carreira vai ficar por trás. Se a última que eu fiz ficou por trás, a próxima será pela frente. Então, eu preciso deixar o fio de trabalho para frente. A próxima, o fio de trabalho para trás. E assim sucessivamente. Aí, você não erra na hora de fazer as emendas. Aqui, o fio das correntinhas de 5 pontos é mais fácil de você identificar o fechamento. Então, aqui eu fiz 2 correntinhas, agora eu faço o ponto alto, pegando aqui no centro. E 2 correntinhas só para não perder o ponto. Eu faço essas 2 aqui só para que eu não corra o risco de desmanchar o fio. Agora, eu vou pegar o novelo, lembra que nós colamos? Então, eu deixo agora dentro da bolsa para ele não me atrapalhar. Deixo ele paradinho ali. E agora, a gente vai trabalhar com o fio pra frente, que assim eu não tenho perigo de errar. É essa a regrinha.
uma hora o fio vai terminar para frente, uma hora o fio termina para trás, sempre frente e trás. Caso você não lembre, eu sugiro até que você vá anotando num papel. A primeira carreira vai ficar para frente, a segunda para trás e assim. Então, agora eu fiz já tenho uma correntinha que eu vou fazer mais duas, uma, duas. E essa carreira vai ficar em evidência para frente. Então, eu vou procurar aqui, ó, a carreira que eu vou pegar. Eu passo a agulha por baixo, laço o fio e faço 2 pontos baixos. 3 correntinhas. Venho aqui dentro, ó. Eu primeiro ponho a agulha por baixo. É como se aqui fosse o buraquinho de um ponto baixo, digamos, né? Então, como é que a gente faz? A gente não introduz a agulha e daí puxa o fio? É isso que nós vamos fazer. É como se fosse o buraquinho de um ponto baixo. E agora, eu já vou ficando com a carreira em evidência, para frente. Quando nós fizermos o fechamento aqui, automaticamente o fio fecha no meio ponto alto e eu já deixo o fio para trás. Assim, eu não tenho perigo de errar para que lado que eu tenho que fazer esse fio. Fica mais fácil de enxergar. Então, gente, de novo, eu vou fazer até o final e esse vai ser o último fechamento que eu fecho com vocês. O resto vai ser todos iguais, a gente finaliza daí a parte superior da bolsa e tá pronto. Tô chegando no finalzinho da carreira, faço uma correntinha e vou fechar com meio ponto alto. Então, eu laço aqui, pego o ponto baixo aqui e faço meio ponto alto. Ok? Então, ficou em evidência pra frente. Só que agora, lembrem-se que a gente vai ter que fazer a próxima carreira pra trás. Então, eu vou fazer uma correntinha só para ele não desmanchar. Vou colocar o novelo dentro da bolsa para que fique mais fácil o trabalho. E vou trabalhar normalmente a carreira aqui até o final. Só que na hora de fechar, eu tenho que lembrar que se a última carreira foi para frente, o fio vai ter que ser fechado para trás. E assim sucessivamente. Então, você só precisa lembrar disso. Quando você fez uma carreira para frente, fecha o fio para trás. Quando você fez uma carreira por trás, você fecha o fio para que ele fique para frente. E desse jeito, você vai ter o interlock, o entrelaque, desse jeitinho aqui. Fica um ponto bem bacana, diferenciado. Quem não sabe fazer crochê fica quebrando a cabeça para entender como que foi feito. E quem sabe, às vezes também fica olhando e fala, epa, como é que faz esse ponto? Ele é um ponto bem interessante. Ele é simples a execução, porém só o fechamento, para que fique este fechamento perfeito, que você não sabe aonde começou e terminou a carreira, é desse jeitinho que a gente vai fazer. Então, agora eu vou fazer todas as carreiras aqui, e aí eu vou voltar com vocês para mostrar a última carreira, que ela é bem simples também de ser feita, a gente vai trabalhar só em pontos baixos, e praticamente finalizamos a bolsa. Gente, eu já fiz aqui a quantidade de pontos necessária do trabalho no ponto fantasia. Eu vou mostrar aqui para vocês duas coisas. A primeira, a quantidade de carreiras. Existe uma quantidade exata que você deva fazer? Não, você pode fazer a quantidade que você desejar. Porque a bolsa ela pode ficar mais alta ou mais baixa, vai depender o tamanho também que você fizer a base. Quando você faz com 20 correntinhas, eu até vou mostrar aqui para vocês quanto é que está aqui, ó. Ela está no total com 23 centímetros de altura. Com o acabamento, nós vamos ficar aproximadamente com uns 26, mais ou menos, 26,5. Vai depender do tamanho aqui que vai ficar o total do acabamento. Mas você pode fazer maior ou menor. Eu quero mostrar a quantidade que sobra de cada rolo para você ter ideia do material que vai sobrar. Ó, eu estou com essa quantidade dos 2 rolos. Lembrando que nós começamos com um rolo na cor amora, e daí eu passei a utilizar o pêssego e já fiz a emenda do segundo rolo de amora.
Caso você vá fazer com 3 cores, então você tem que balancear a questão das cores para não faltar material no final de uma determinada cor. Pode ver que sobra, com o rolo do pêssego, sobra praticamente a metade do rolo e a gente finalizou a quantidade de carreiras. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, quantidade de carreiras do ponto fantasia. Então, a gente conta da seguinte forma, você vai pegar esse primeiro pontinho aqui, que é aquele primeiro arco de correntinha com ponto baixíssimo, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 carreiras aqui do ponto fantasia. Posso fazer 10, posso fazer 8, vai depender quanto que você vai fazer de base aqui e quanto que você quer de altura. Então, é só para você ter uma ideia do tamanho que eu tenho e que você pode trabalhar como você achar melhor. Agora, eu já acho que a altura da minha tá bacana. São 2 carreiras de finalização. Uma que a gente une os arcos aqui, esses 2 arcos finais. E daí, a última carreira que vai ser de pontos baixos com ponto baixíssimo. Na verdade, são 3. Uma de finalização, ponto baixo e ponto baixíssimo. Então, para vocês terem ideia de como que funciona isso. Então, a quantidade de carreiras que nós temos aqui é conforme você achar melhor. E outra coisa que eu quero falar é a respeito de onde a carreira vai terminar. Lembra que nós estávamos trabalhando sempre na lateral, aqui fazendo o fechamento na lateral? E ele é um fechamento invisível, a gente não consegue enxergar onde é feito o fechamento. Ele vai terminar mais ou menos aqui quase no centro. Todos os pontos que nós trabalhamos, os pontos fantasia, eu costumo trazer sempre a junção das carreiras para a lateral. Neste ponto aqui não tem como, porque ele é feito em arcos de correntinha, você não consegue puxar o ponto para a lateral. Mas ele fica imperceptível, vocês podem ver que vocês não enxergam aonde foi feita a emenda, em nenhum lugar. Por isso que esse ponto é bacana, inclusive para você utilizar em almofadas, aqueles rolos de cama, qualquer ponto que você precisar de carreiras circulares, outro tipo de bolsa, por exemplo, se você for fazer uma bolsa saco, fica lindo com esse ponto, ele não vai ter em momento algum a aparência do fechamento da carreira. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar a carreira de acabamento. Essa última carreira aqui que eu fiz da cor pêssego, eu vou finalizar fazendo uma correntinha aqui, vou pegar a tesoura, corto e já vou fazer inclusive o arremate aqui para esconder essa pontinha. Então, eu vou fazer o arremate aqui. Coloco na agulha. Passo aqui por dentro. Aqui não tem segredo, gente, é só esconder a pontinha e tá finalizado. Eu estou usando aquela agulha de ponta redonda, que é chamada agulha de tapeceiro. Mas essa é a agulha tapestry. Existe uma de tapeceiro específica. Essa não. Ela é uma agulha de bordado de fios mais grossos, né? Com a ponta redonda. Então, já escondi bem a pontinha aqui. Se você quiser passar um pouquinho mais também é possível, mas eu acho que aqui já tá bom. Então, fiz o acabamento. E agora, eu vou trabalhar com a cor amora. Ah, mas eu quero trabalhar com a pêssego. Não tem problema nenhum. Você pode fazer com a cor que você desejar, tá? Então, eu vou colocar aqui pro lado. E vamos fazer o acabamento final. Por que são 3 carreiras? Uma nós vamos unir a carreira de trás com a carreira da frente. Aí, a outra vai ser de pontos baixos, que não tem segredo. E a última de pontos baixíssimos, apenas para dar o acabamento final. Como que a gente vai trabalhar aqui? Eu fiz o fechamento aqui do último arco, né? Então, eu vou trabalhar neste mesmo lugar um ponto baixo. Agora, eu faço uma correntinha e venho primeiro aqui, ó, nesse arco. E faço 2 pontos baixos no arco. Ok? Agora, nós vamos pegar o arco de trás, que é o arco da cor pêssego.
Ah, gente, eu fiz uma coisa errada que eu vou refazer. Então, fiz o ponto baixo, eu venho aqui direto, eu não vou fazer correntinha aqui no meio, não. É só ponto baixo mesmo, ó. Faço o ponto baixo aqui, ok? Venho naquele arquinho de trás e faço duas carreiras de pontos baixos, 2 pontos baixos. De novo, 2 pontos baixos no arco da frente. E assim sucessivamente, agora você vai pegando em todos os arcos de correntinha que nós fizemos, 2 pontos baixos. Aqui é o arco de trás, então você pega 2 por trás. Agora não precisa passar por dentro do arco nem nada, é só pegar o arco normal, ó, só com ponto baixo. E assim você vai trabalhando por toda a extensão, ele vai ficar desse jeitinho aqui, por toda a extensão até chegar aqui de volta. Então, eu vou trabalhar agora e volto com vocês quando eu chegar aqui. Estou chegando aqui no penúltimo grupo, fiz aqui na frente, agora eu vou fazer os 2 pontos baixos aqui do último grupo. E vamos fazer o fechamento. Fechamento invisível, gente, então dá aquela puxadinha. Eu venho aqui... Ah, desculpa, eu tenho mais um ponto pra fazer aqui, ó. Eu comecei com um ponto baixo só, então eu tenho mais um ponto baixo pra fazer, tinha esquecido disso. Então, você pode começar com 1 ou 2, mas eu comecei com 1. Então, eu tenho que terminar com mais um pra ficar sempre 2, 2, 2 e 2. Agora sim, eu dou aquela puxadinha básica, venho aqui com a agulha de trás pra frente, puxo a argolinha lá pra trás... Introduzo a agulha agora de frente para trás. E retomo a argolinha na agulha. Agora, eu vou trabalhar nesta parte superior aqui, uma carreira de ponto baixo, pegando normalmente agora em todos os buraquinhos. Ponto baixo tradicional. Então, eu começo aqui o primeiro. Bem simples, tá? Não tem segredo não, é só você trabalhar uma carreira de ponto baixo por toda a extensão dessa parte superior. Então, você introduz aqui, puxa e faz o ponto baixo. Então, novamente, eu vou até o final da carreira agora, gente, para daí sim fazer a última carreira, que vai ser só uma carreira de pontos baixíssimos. Terminei a carreira de pontos baixos, vou fazer o último ponto baixo aqui. E aí, o que eu quero falar para vocês? Agora, a finalização da parte superior tem 2 possibilidades. Ou você já trabalha a carreira de pontos baixíssimos nesta parte aqui de cima, tá? Então, você vai fazer ponto baixíssimo, agora você pode sair daqui direto. Então, você introduz a agulha e já vem direto fazendo ponto baixíssimo em todos os buraquinhos, tá? Então, você vai fazendo ponto baixíssimo... Ele vai formar uma correntinha aqui na lateral, que é justamente para que o acabamento ele fique bem perfeito, assim, tá vendo? Ele fica com duas correntinhas. Então, você já pode fazer este acabamento por toda extensão, até finalizar e arrematar aí a peça, a parte superior. No crochê vai estar pronto, a gente só faz aí a lateral, ou você pode fazer o que eu vou fazer agora. Então, aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou deixar o fio aqui, por enquanto, à espera. Eu vou colocar o novelo dentro da bolsa, só para que ele não me atrapalhe, tá? Então, eu não vou arrematar nem nada por enquanto. Então, eu venho aqui, ó. Vou deixar a bolsa bem retinha, para que ela fique exatamente no meio, tá? Então, eu tenho aqui as 2 laterais, né? E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a prega da lateral, que é... Eu fiz isso em todas, tá? Só que qual a diferença? Eu vou fazer a prega antes de fazer a carreira dos pontos baixíssimos. Então, a prega, ela primeiro vem aqui, então, esta parte... vai ficar sem ponto baixíssimo e a gente vai fazer o ponto baixíssimo somente por fora. Dentro da prega não vai ter o ponto baixíssimo. Aí você vai me perguntar assim, Ellen, como é que eu faço para saber o tamanho da prega?
eu preciso contar. Gente, eu já tenho prática, então eu venho aqui no olho e dobro com a mão sem contar. Mas se você for iniciante, eu recomendo sim que você conte exatamente para que não fique errado, tá? É que eu no olho já consigo verificar a questão do tamanho. Então, eu primeiro dobro, agora eu conto. Eu venho aqui e vejo quantos que eu dobrei. Quantos pontos, na verdade, né? Eu vou pegar a agulha para vocês acompanharem comigo. Ó, então, aqui tá a curvinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer aqui a finalização. E aqui eu venho faço a mesma coisa. Eu conto. Então, eu não conto esses dois aqui da curva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou fazer exatamente aqui. Aí, você pode pegar o marcador, pode pegar um fiozinho de outra cor, aí fica a seu critério. Mas o importante é você saber aonde você precisa fazer o último pontinho para não ter erro. Então, eu vou contar aqui só para ter certeza, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, aqui não tem erro, para que você não pegue mais ou menos, daí as laterais fiquem tortas, né? Fiquem com diferença do tamanho da prega. Assim, não tem como errar. Então, depois que você fizer aqui a marcação, a gente vai começar pelo outro lado primeiro. Eu vou mostrar como que eu faço, mas você pode, agora sim, é meio que uma prática que você vai ter. Se você já faz isso em outras peças, você pode fazer do seu jeito. Eu vou mostrar como que eu faço. Eu pego um pedaço de tecido, de fio de malha, coloco aqui na agulha. Ó, tá vendo? Ela já vai fazer o fechamento aqui. Aí, eu venho exatamente aqui no meio da onde a gente tinha feito a primeira contagem, a primeira marcação. Então, eu vou passar aqui por dentro. Sem nó, para que não fique aparecendo nó em nenhum lugar, ó. Eu deixo uma pontinha aqui mais ou menos escondida. Aí, eu faço aqui por dentro assim. Prendo bem. E daí, de novo, no outro ponto, e prendo bem. Assim, é como se você tivesse feito um pequeno nozinho, mas ele não vai aparecer na parte interna, tá? Então, eu faço isso só pra prender o fio. Agora, lembra que a gente contou 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu já vi aqui que tá bem na lateral do jeitinho que eu preciso. Puxo essa prega pra cima, pra que ela fique bem certinho com as duas partes do lado de fora da bolsa. E agora, eu vou costurar essa prega pra que ela fique fechadinha, ó. Então, eu pego os quatro pedaços aqui, as 4 partes da bolsa, e aí faço uma costura simples, gente. Aqui não vai ter muito segredo, não, ó. Eu vou introduzir dentro do ponto, pego as 4 partes e vou pro outro lado. E assim até chegar ali na lateral. Eu vou fazendo bem apertadinho para que forme uma prega bem bonitinha, tá? Ó, pego aqui, vou pro outro lado. Se você tiver outra forma de costurar, pode fazer também, não tem problema nenhum. Pronto, já finalizei aqui a prega, tá? Ele vai ficar desse jeitinho aqui na lateral. Aí, agora eu vou passar aqui por dentro do fio, do pontinho, só pra passar o fio lá pra dentro, pra que eu consiga fazer o arremate dessa pontinha. Eu passo aqui. Eu costumo fazer desta forma para que a prega fique bem apertadinha aqui e eu fique com, ó, tá vendo aqui? Ainda falta só um pedacinho para que eu feche. Então, eu vou voltar com o fio até lá,
pra pegar esse pedacinho que faltou. Ó, vem aqui no último, vou pegar aqui por dentro. E pronto. Ó, finalizei, então, este primeiro ladinho da prega. E você vai fazer o mesmo neste lado. Agora sim, daí a gente vai passar o ponto baixíssimo por aqui. Eu mostro pra vocês como é que eu vou fazer isso. Eu vou esconder esta ponta e daí finalizamos fazendo o ponto baixíssimo. Terminei de fazer as duas pregas dos dois lados. Agora, eu vou retomar aqui o ponto. Fazendo o ponto baixo. E agora, nós vamos fazer o ponto baixíssimo para fazer o acabamento. Gente, por que que eu faço o ponto baixíssimo? Vocês estão vendo aqui que a parte superior, por mais que a gente tente manter um ponto bem perfeito, ele tem uma certa irregularidade, porque os pontos, eles não são feitos numa carreira reta, ele vai e volta. Então, eu faço o ponto baixíssimo para que ele tenha um acabamento melhor nessa parte superior, que é a abertura da bolsa. Com muita abertura e fechamento aqui, o que vai acontecer é que se não tiver o ponto baixíssimo, ele acaba ficando feio. Então, por isso que nós vamos trabalhar o ponto baixíssimo. Ele é bem simples de ser feito, como a gente já fez em toda a peça. Ó. Aqui onde você tem como pegar o ponto inteiro, é simples. Se você não conseguir pegar o ponto inteiro, você pode pegar apenas a parte da frente. Mas aqui eu acho que eu vou conseguir, ó, fazer em todos inteiro, tá vendo? Então, você vem trabalhando aqui, ó, a carreira vai ficando desse jeitinho. Então, você introduz, puxa e faz o baixíssimo. Aqui, mais um. Aí, o que vai ficar interessante agora, ó, porque nós temos aqui a curva da bolsa, né, bem a lateralzinha. Então, como é que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar aqui, faço um baixíssimo. E agora, eu volto aqui, trabalhando. Ó, até aqui não, eu não consigo pegar aqui ainda, então, eu vou vir aqui. Eu estou fazendo com vocês justamente para que fique bem claro como é que a gente faz esse ponto baixíssimo. Ó, como eu peguei ali, agora eu tenho que pegar aqui, ó. Tá vendo? Puxo. Ele fica bem apertadinho, gente. Não se assustem com a hora que vocês estiverem colocando a agulha aqui no ponto, porque como nós costuramos e apertamos o fio, ele vai ficar duro de introduzir a agulha, mas a ideia é essa mesmo, para que você tenha um acabamento bem perfeito e que a peça fique com uma lateral diferenciada. Isso vai ajudar também na hora que a gente enroscar o mosquetão da alça. Que aí a última coisa que a gente vai fazer aqui é isso. Você pode ou não colocar o botão imantado, eu vou colocar nesta, olha, então ele vai ficar desse jeitinho aqui. Tá vendo? Ele vai arrematar bem essa parte aqui, vai ficar bem perfeito. Então, agora eu vou fazer o ponto baixíssimo em tudo, arremato, e vou colocar um botão imantado aqui no centro, e vou mostrar pra vocês como é que eu enrosquei a alça. E finalizamos a peça. Pessoal, terminei o fechamento com todo o ponto baixíssimo aqui na lateral. Já costurei o botão imantado aqui no centro. O botão imantado, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ele tem aquela abeta. Vou só pegar um avulso para que vocês vejam como que ele é. Ó, então, ele tem essas abetinhas aqui, essas argolinhas. O imã dele é bem forte, apesar de ele ser pequeno, o imã é forte. Então, você vai costurar aqui nas abetinhas, é bem simples. Eu já tenho outros vídeos com essa costura, onde você faz os dois para ele ficar bem aqui no centro, bem escondidinho, tá vendo? Ele não vai aparecer. Então, você costura o botão imantado, a lateral dela vai ficar desse jeitinho aqui, tá vendo? Por isso que eu falei que fazer o acabamento aqui é uma opção, mas ele fica melhor do que se você não fizer desse jeito. Você pode fazer o ponto baixíssimo primeiro em tudo e depois assim.
fica a seu critério. E agora, gente, eu vou mostrar como é que eu coloquei a alça. Essa alça vocês encontram lá no nosso site, no multitecnicas.com.br. Ela é uma alça de lançamento, é uma alça nova. Ela é feita toda dessas bolinhas, ela é uma alça de madeira. E ela já vem com esse mosquetão. Aí você vai vir aqui, ó. Só abrir o mosquetão, enroscar aqui na lateral. Você tem que procurar um buraquinho do crochê, ó. Enroscou e virou o mosquetão. E aqui a mesma coisa. Eu gosto de colocar ele sempre do lado de cá, que fica mais fácil. Então, enrosco deste lado. Ele vai ficar desse jeitinho aqui, fechei bem. E está pronta a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado. É uma peça diferente no ponto fantasia. Ele parece difícil, mas não é, muito gostoso de trabalhar. E o efeito do ponto, ele é muito bonito. E essa alça, ela é uma alça de ombro, ela fica super bacana. Vocês viram nos vídeos da abertura, uma alça super bacana, diferente. E que é uma proposta também bem para quem gosta de bolsa de tamanho médio a grande. Essa bolsa ficou com um tamanho bem bacana. Todos os materiais você encontra lá no nosso site: cola, mosquetão, alça, fio de malha multitécnicas, o caninho cristal, todo o material no multitecnicas.com.br. Se você tiver qualquer dúvida, como comprar, alguma dúvida a respeito da peça, você pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp no 11 989 55 2000. E se você gostou do vídeo, se você vai fazer a peça, se você quer nos apoiar e nos ajudar a continuar fazendo os vídeos gratuitos aqui do canal, deixa seu like, inscreva-se no canal, live ao vivo todas as quartas-feiras, às 20 horas. E eu espero você no próximo vídeo. Até a próxima!